Beleza, Adriano. Pá, é. Uhum.
Vamos começar aqui, depois a gente apaga, faz Guerra do Golfo também. Aí vamos fazer também depois Primavera Árabe, Guerra da Síria. Então, por enquanto, vamos ver aí essa questão da Revolução Iraniana e Guerra Irã-Iraque, beleza? Muito bem. Então vamos que vamos. Joana, olha só, e a galera que está assistindo aí, semana passada a gente trabalhou então a questão do Oriente Médio inicial, né? Os aspectos gerais, que foi que nós vimos, que é uma das regiões mais estratégicas do mundo, né? Os motivos. É o berço de alguma das civilizações mais antigas, né? Que nós temos hoje. É berço também das três religiões monoteístas ou abraâmicas, né? As mais conhecidas aí, o judaísmo, o cristianismo e o islã, né? É o local mais sagrado do mundo para o Islã, Meca e Medina, na Arábia Saudita, e Jerusalém, que também é o terceiro lugar mais sagrado, né? Porque tem lá a mesquita do Domo da Rocha, aquela coisa toda lá em Jerusalém. Jerusalém é o local mais sagrado do judaísmo, por conta do Muro das Lamentações, e do cristianismo, com a igreja lá do Santo Sepulcro. Então a gente vê que mesmo Meca e Medina não sendo Jerusalém ali e tal, mas também fica na Arábia Saudita, também fica assim, né? No Oriente Médio, vamos dizer, né? Porque Jerusalém hoje está sob controle ali de Israel, né? Mas veja, berço das religiões, então, monoteístas, né? É uma região estratégica porque está bem na fronteira ali no contato entre o restante da Ásia, África e Europa. Então tem uma posição bem central ali no chamado Velho Mundo, né? O Velho Continente. É estratégico também porque a navegação mundial ela depende muito ali do canal de Suez. Eu estava até vendo que, por exemplo, quando me perguntam assim, Gama, qual é o maior canal? Eu digo, depende, porque o canal do Panamá, ele é o maior canal com eclusas do mundo, porque precisa ter eclusa no canal do Panamá. O canal de Suez, ele não tem eclusas, viu? Lembra que são as eclusas, não lembra? São aqueles elevadorzinhos, isso, sobe e desce a água para subir e descer ali o navio e tal, a embarcação. O canal do Panamá, ele tem um complexo sistema de eclusas. O de Suez, ele não tem eclusas. Ele é uma retazinha, então não precisa, não tem os desníveis, né? Então, ele é mais antigo. O canal de Suez, ele veio primeiro do que o canal do Panamá, certo? Então, até por isso que o canal do Panamá, ele é maior, mais moderno, aquela coisa toda. Mas para a Europa, o canal de Suez é muito importante.
porque liga ali o Mediterrâneo ao Mar Vermelho e vai conectar ali com o próprio Oriente Médio para receber petróleo daqueles países ali em direção ao continente europeu, né? Então, a navegação mundial tem o canal de Suez e a gente pensar que o Oriente Médio tem as maiores reservas, algumas das maiores reservas de petróleo do mundo. Fora do Oriente Médio, que é que tem muito petróleo também, Rússia, Venezuela, tem outros países também, até o Brasil tem boas reservas, Estados Unidos, mas assim, o Oriente Médio enquanto região é uma região muito rica em petróleo e gás natural. Então, beleza, nós vimos isso então semana passada. O que é que nós vimos também que vai precisar hoje? Que nem todo mundo no Oriente Médio é árabe, então tem que ter cuidado, certo? Nem todo mundo lá, porque é uma história de que, Gama, mas todo mundo lá é muçulmano, muito menos. Então também não, né? Claro que, por exemplo, você tem uma grande quantidade de árabes no Oriente Médio, você tem um predomínio da religião islâmica, né? Mas você vai ter, por exemplo, Israel, tem maioria de judeus. Se você chegar no Líbano, a gente vai ter muitos cristãos. Se eu chegar na Arábia Saudita, eu vou ter lá gente que é Bahá'í, Druze, que a gente fala. Então, é um complexo sistema ali de religiões, tá? Agora, óbvio, predomina o Islã e a gente tem uma grande quantidade de população árabe. Agora, por exemplo, o Irã que a gente vai trabalhar hoje, ele não é árabe, né? Não é árabe. Você vê que ele é persa. E aí isso é fundamental. Eles nem falam nem escrevem árabe. Eles falam esse idioma aqui que a gente chama de Farsi, tá? Que é o antigo persa ali e tal. Então isso aqui já é importante para entender até a rivalidade deles com esse país aqui, ó, com a Arábia Saudita. Por quê? Porque a Arábia Saudita realmente é árabe, né? Enquanto eles não são. Em termos de etnia e tal, de origem árabe, não. E aí vem aquele lance da diferença das correntes dentro do Islã, que a gente viu também semana passada, que existe a corrente xiita, que é maioria no Irã, né? Mas, por exemplo, na Arábia Saudita, a maioria já é sunita. Isso aqui já vai também reforçar essa rivalidade entre Irã e Arábia Saudita. Entendendo a gente que, no geral, tem mais sunitas ou xiitas no mundo muçulmano? Sunitas, de longe, né? Quase 80% é uma estimativa, que 80% sejam dos muçulmanos no mundo, né? Sejam sunitas, e aí o restante ali xiita e tudo mais. Então, pensar que os sunitas, eles são maioria, na maior parte dos países muçulmanos, agora os xiitas, eles são maioria no Irã, no Iraque, no Azerbaijão e no Bahrein. Então, assim, você realmente conta nos dedos quais são os países do Oriente Médio. O Azerbaijão não é considerado, né, do Oriente Médio, mas só para você entender. Mas você conta nos dedos os países que são de maioria xiita, tá? Sunita. O próprio Talibã, ele é um grupo sunita. Tá? E é aquilo que eu disse, o Estado Islâmico é sunita, né? O Boko Haram na Nigéria é sunita. E aí, por isso que eu reforcei muito aquela tese da semana passada, que não é legal dizer assim, o xiita é sempre o, abre aspas, radical, e o sunita é o cara mais moderado. É aquilo que eu falei. Você pode ter o cara que é fundamentalista ou eventualmente até muito radical sendo sunita. Tá entendendo? Agora sim, claro que os xiitas, muitas vezes, eles são mais fundamentalistas, no geral. Mas o sunita você pode ter uma pessoa tão, sim, fundamentalista quanto. Eu até falo, essa semana o negócio estourou lá no Irã. Por quê? E é engraçado. Eu estou dando essa mesma matéria praticamente nos colégios, Oriente Médio, no terceiro ano. E a gente estava vendo essa semana passada até, Revolução Iraniana, que foi em 79. Vamos botar bem aqui logo, ó. 1979, né? Beleza. E aí, eu explicando lá, isso foi terça-feira da semana passada. E não tinha rolado ainda o que rolou, que é a questão do quê? Eu falando que foi a Revolução Iraniana, né? Eu vou explicar aqui para vocês. Aí falando que hoje realmente tem essa polícia da moralidade, a polícia de costumes. No próprio
documentário Persépolis, que eu cheguei a mostrar para eles, eu indico, tem no YouTube completo, para entender um pouco essa questão da Revolução Iraniana. No Persépolis, eles viram um pouco a ação dessa polícia de costumes ou polícia da moralidade, que por esses dias, uma jovem lá de 20 e poucos anos, né, ela estava usando o véu de uma forma que eles consideram inadequada, porque estava mostrando um pouco cabelo. Então tem que ser um negócio meio que cobrindo assim a testa e tal, quase assim, rente à sobrancelha. É uma moldura aqui e tal. E aí ela estava com o véu um pouco mal colocado na visão deles, né? E aí ela acabou sendo presa. E ela acabou falecendo. E aí fica aquela coisa, né? Ah, o governo falou assim: ah, foi ataque cardíaco. Mas ele tem a suspeita de que sofreu agressões, né? Foi espancada, foi alguma coisa assim. Então tá lá uma revolta popular muito grande, né? Sim, meninas queimando o véu. Você tem todo. Agora, ao mesmo tempo, também a gente viu ontem mesmo no jornal manifestações também das pessoas que apoiam a revolução, os costumes, a tradição. Sim, sim, exato. É bom que a gente veja isso também na sociedade e assim, à medida que você tem hoje mais essa questão da internet, questão de usar ali, depois da Primavera Árabe, que a gente descobriu que realmente Twitter e Facebook poderia ser usado como instrumento ali político, de organização das manifestações, que a gente fica pensando assim, a Primavera Árabe tem o quê? Quase seus 10 anos, mais ou menos, 10, 11 anos, estourou ali 2010, 11, né, por ali. E no Egito, principalmente, eles usaram muito a questão das redes sociais, Twitter e Facebook, para se organizar. A mesma coisa está acontecendo no Irã. Mas realmente o bicho está pegando lá e isso já é aquilo que eu falei. Aí isso às vezes vai reforçando muito a ideia de que os xiitas do Irã são fundamentalistas. Mas aí eu gosto de pegar até uma charge que tem na internet, que não é nem comparando o Irã com a Arábia Saudita, não. Olha a comparação que a charge faz. Claro, é uma charge, tem que ser bem irônica, né? Mas é tipo assim, o Estado Islâmico e a Arábia Saudita. Olha a comparação, né? Comparando a Arábia Saudita com o Estado Islâmico. Aí começa assim, Estado Islâmico, inimigo dos Estados Unidos. Aí a Arábia Saudita, aliado dos Estados Unidos. Aí depois tudo é igual. Como assim tudo é igual? Autoritário, autoritário. Violação de direitos humanos, violação de direitos humanos. Muitas vezes, não era desrespeito, não, a palavra que tinha lá, mas alguma coisa assim, tipo ligada à violação de alguns direitos femininos e tal e tal. E resumindo, é uma charge, claro, e aí se vale da ironia, mas é interessante essa questão de que muitas vezes claro que eu tenho muito cuidado de dizer assim, o que, que é cultural deles, né? Para não ter perigo da gente ser muito etnocêntrico e ver a cultura do outro com base na nossa e achar que a nossa é a certa, né? Mas, por exemplo, muita coisa que acontece na Arábia Saudita em relação às mulheres, às vezes é mais intenso do que no próprio Irã. Algumas coisas, certo? Aqui no nosso mundo ocidental, talvez a gente vai olhar assim e vai dizer, caramba, e, e na Arábia Saudita não há tanto um questionamento mundial. Não há muito uma crítica em relação à Arábia Saudita. E aí por que que não tem? Mas não é ocidentalizado no sentido dos costumes. Às vezes ela ocidentalizada, às vezes no sentido de que é um grande fornecedor de petróleo para o Ocidente e tem uma certa aliança com os Estados Unidos, que é uma coisa meio de estratégica. Por exemplo, à medida que o Irã é um grande inimigo dos Estados Unidos, e às vezes até da Europa, a Arábia Saudita é o que dá o contrapeso ali, né? Já que a Arábia Saudita não é rival do Irã, o Oriente Médio é cheio disso. Às vezes o governo é ditatorial, é uma monarquia, alguma coisa assim pesada, mas a Europa e os Estados Unidos ficam caladinhos, porque é muito aquela coisa do, cara, é o ditador necessário. É melhor, e assim, tem muito no Oriente Médio de quem é o inimigo da vez, é esse aqui. Então eu fecho até meus olhos,
para esse regime aqui e tal, se ele é democrático, não é autoritário, mas ele me ajuda a combater esse inimigo do momento, ajuda. Ah, então vamos lá, né? Então, assim, a gente não vê. O próprio Catar, que vai sediar a Copa, mas aí eu gosto de colocar, o Catar está muito mais para um Emirados Árabes, assim, no sentido de querer se abrir um pouco mais para o mundo, de querer se mostrar mais como um pouco mais moderada, aquela coisa toda. Mas óbvio que tem a questão dos costumes, e na própria Copa do Mundo já está lá uma série de comportamentos que o Catar está meio que esperando que as pessoas tenham. Desde um simples hábito, por exemplo, de tirar a camisa no estádio, né, os homens. O governo do Catar pede que não faça isso. A proibição de bebida alcoólica à venda em algumas áreas do estádio, parece que só na parte VIP que vai ser liberada. Assim estava, né? Mas as coisas vão se atualizando. A questão do manifestações de afeto, manifestações de pessoas, por exemplo, do mesmo sexo. Então ela vai. Mas o Catar também fica entre a cruz e a espada, aí, entre aspas, porque está fazendo um evento que é um evento tipicamente ocidental, né? É a primeira vez que a gente vai ver uma Copa num país muçulmano e num país do Oriente Médio. Já ensaiaram muito, como eu te falei, sediando é, grandes prêmios de Fórmula 1, né? Como o Bahrein, e olha que o Bahrein tem maioria xiita. É, a própria Turquia já teve grande prêmio, mas a Turquia também é um país que se mostra um pouco mais aberto ao Ocidente, tem uma aliança com os Estados Unidos também na OTAN, já é uma, né? E assim, não é daqueles assim tão fechados, né? Para o Ocidente e tal. Mas também o Grande Prêmio de Abu Dhabi, que é um dos Emirados Árabes, né? Então, assim, tem eventos que eles já vão se mostrando assim para o mundo e tal, aquilo que eu te falei. Tem países ali que sabem que um dia o petróleo vai acabar. Então, eles precisam diversificar a economia. E uma das coisas interessantes é turismo, receber investimentos na construção civil, a galera ir morar lá, como tem muito estrangeiro que morava em Dubai, aquela coisa toda, virou um negócio até status, né? Um negócio chique você visitar, né? Você falar assim, poxa, eu tenho moradia em Dubai, assim, você é rico, né? Você está passando, bom dia, jovem, está passando férias em Dubai, você é rico, Não, dizendo assim, como mudou, né? Como Dubai virou um sinônimo de, sim, para fazer cílios e tal. Você vê. Então, assim, aí, restaurantes que vão. Então, assim, virou um negócio mesmo assim, de serviços, de moradia, de construção civil, de investimento. Então, o que, que eu quero que vocês entendam? Tem essa diferença, então, do sunita e xiita. Aí vamos entrar aqui na tal da Revolução Iraniana, que está aí com vestígios até hoje, né? Então, o ano foi 79. Quem governava o Irã antes, certo, da Revolução? O Shah. Oi. Uhum. Uma revolta. Isso. Que eu acabei de falar com a Joana. Uhum. Estava usando o véu um pouquinho, vamos dizer assim, errado para a polícia da moralidade. Mostrando o cabelo. É. Uhum. Eu não sei se eu poderia dizer que ele é mais rígido. O que que acontece? Talvez ele seja mais conservador. E porque, por exemplo, o Estado Islâmico, naquela época que dominou territórios ali do que a gente chama hoje Síria e Iraque, nunca chegou a ter um Estado mesmo. Por isso que a gente até fala assim que é errado usar o termo Estado Islâmico, mas é como ficou conhecido. Se bem que eu já vi na Unifor até aqueles outros nomes que são, assim, o ISIS, né? Seria ISIS, ISIS também serve para se referir a Estado Islâmico, ou um termo também chamado Daesh, que aí a Unifor cobrou na prova de medicina. E é um termo que a Europa usa muito.
É interessante, quando você vai ver, por exemplo, o Macron discursando na França, ele fala Daesh, Daesh. Então, Daesh e tal. Dizem para aqui, para gente, que assim, o termo Estado Islâmico às vezes confunde, que eles nunca tiveram de fato o Estado, né, reconhecido e tal. Não. Eles chegaram a dominar quando eles estavam muito fortes, né? Eles chegaram a dominar uma boa parte do que é a Síria e o Iraque. E aí eu posso dizer para você que assim, eram extremamente radicais. São, né? O Talibã, principalmente no primeiro governo, o Afeganistão. O Talibã, quando governou de 96 a 2002, mais ou menos, que foi aquela primeira fase do Talibã, era muito mais radical. Hoje eu também não sei porque a mídia já não está mostrando mais tanta coisa, mas você vê que o temor era tão grande que aqueles atos de desespero que a gente conversou na semana passada, de gente se pendurando do lado de fora do avião, do trem de pouso e caindo lá de cima e morrendo, uma coisa assim surreal, que você imagina o desespero das pessoas com a volta do Talibã. Enquanto, claro, gente no Afeganistão que saiu às ruas para festejar o retorno do Talibã ao poder. Então, eu sempre digo, as pessoas, elas são plurais, não dá para dizer que todo mundo é contra, todo mundo é a favor, né? O que que acontece muito? Se você trabalhou, por exemplo, qual era o maior desespero ali na volta do Talibã? Mulheres, teve uma grande, embora você também vai encontrar mulheres, como eu falei. Eu estava dizendo para a Joana, que do mesmo jeito que você está vendo agora mulheres queimando o véu lá no Irã, e homens saindo em defesa das mulheres também, protestando e tal, você pega outra manifestação, maioria é homem, claro, mas aqui e acolá você vê uma mulher também saindo e dizendo, reforçando as posições do governo teocrático e dizendo que está certo mesmo, tal. Eu gosto de lembrar, estava falando para a Joana, que um livro ficou muito famoso chamado Persépolis. Esse livro ele virou um best-sellerzinho no mundo. É como se fosse uma menina iraniana mesmo, ela tinha mais ou menos 10 anos quando estoura a Revolução em 79. E aí os pais acabam mandando ela para a França. E é legal porque a França é tipo para a gente, no Ocidente, aquela coisa da ampla liberdade. Porque a Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, é muito aquela coisa que os franceses são muito críticos, são muito engajados politicamente, aquela coisa toda, né? E aí é interessante que ela foi logo para a França. E aí ela lá escreveu um livro. E esse livro inspirou esse documentário, que vocês acham ele no YouTube, 1 hora e 30. É bem legal de assistir, prende muito. É uma animação, na verdade, em preto e branco. Tem algumas nuances coloridas, quando, tipo, como se fosse atual. Preto e branco é ela contando a história dela, desde menorzinha e tal, no Irã. E aí é interessante que caiu no Enem. Um, uma parte do livro Persépolis. Eles pegaram um quadrinho, que era assim, mais ou menos assim, a questão do Enem. É, 1980, aí, primeiro ano pós-revolução, esse é o primeiro dia de aula. Aí mostra ela assim, com a cara ruim, as amigas dela, porque tem que usar o véu para entrar na escola. É claro que, por exemplo, o Enem, ele tem todo o cuidado do mundo para não criticar, porque é como eu falei, é muito complicado. A gente está numa linha muito tênuezinha que a gente tem que ver assim, calma, o que que é cultural, o que que é a religião do outro. Eu não estou vendo muito ali com a minha concepção de vida do Ocidente, então eu mesmo gosto de ter muito cuidado em relação a isso. Só que eu gosto de mostrar para a meninada, quando eu abro essa questão do Enem, que são vários quadrinhos, e enquanto a Persépolis está achando ruim de ter que usar o véu, as amiguinhas também, um outro quadro, a gente vê que tem uma galera que é tipo assim, é como se fosse se manifestando da revolução. Você vê que a maioria é homem, mas você consegue ver pelo cabelo e tipo, dá para ver pelos seios assim a curva que são mulheres, entendeu? E é de propósito isso para dizer assim, ó, nós tivemos homens e mulheres que foram às ruas pedindo a revolução. Tá entendendo? Então, do mesmo jeito que a Persépolis é uma, aí virou depois uma mulher, e ela sempre achou ruim com a revolução aquela coisa, mas eu posso ter mulheres que, e aí tenho que entender isso também no Irã. Por isso que eu não posso te dizer que sim, eles são mais rígidos, são rígidos. Tem esse conservadorismo aí das
tradições e tal, islâmicas? Tem. Agora, desde 79 que existe também gente que questiona. Você tem lá dissidentes, como a gente chama, gente que aí vai preso, vai. É um país que é complicado nessa situação aí, né? De qualquer forma, vamos lá. Quem governava o Irã antes da Revolução? O Shah. Shah é tipo um título, vamos pensar quase assim um imperador, né? Chamado Reza Pahlavi. O que é que eu tenho que pensar? Que ele era muito próximo, ok, dos Estados Unidos. Na verdade, dos Estados Unidos e Europa, do Ocidente. No próprio Persépolis, o comecinho é interessante. A família dela não é religiosa. A família dela é o quê? Comunistas. Esse é o termo que é usado mesmo. Eles são tipo assim, de esquerda, comunista e tal. E ela, no comecinho, ela fica, não, mas eu gosto do chá e tal, não sei o quê. Aí o pai dela diz assim, não, ele é autoritário e tal. Aí ela diz assim, mas ele foi colocado lá por Deus. Aí ele, o pai, né? Não é bem assim não, senta aqui que eu vou te contar. Aí começa a aparecer uma historinha que mostra tipo um inglês, um lord inglês. Aí ele chega pro pai do Reza Pahlavi, que governava antes, né? E diz assim, o senhor quer instalar uma república no Irã? E ele, e tal. Qual é a ideia de república, pessoal? É que o poder é temporário, tem que ter tipo eleições, você tem que passar o poder igual é no Brasil. Então, o que classifica em tese uma república é que o poder ali, ele tem um tempo, ele vai sendo passado para outra pessoa, você vai tendo ali uma alternância e tal, né? Não, eu costumo dizer que, por exemplo, quando a gente fala república, é como se fosse algo até democrático, só que ao mesmo tempo, você pega o nome da China, é República Popular da China, e aí você tem um governo lá que praticamente não dá alternância, porque o Partido Comunista está sempre ali. Mas, enfim, né? A, a, A Alemanha também, quando foi dividida em duas, depois da Segunda Guerra, que ficou RFA e RDA. A RFA era a ocidental, era República Federativa Alemã. A RDA era oriental, República Democrática Alemã. Só que a gente lembra que, olha o nome, República Democrática Alemã. E não era democrática, porque a Alemanha Oriental era aquela que era mais fechada, né? Socialista e tal, e que tinha a Stasi, que era a polícia tipo política, que vigiava seus cidadãos para ter um filme que eu indico, que é o A Vida dos Outros, que é um filme alemão que ganhou até Oscar de melhor filme estrangeiro na época. Dizendo assim, cara, como a Stasi vigiava as pessoas. E aí, se você caísse naquela lista que antigamente chamava, o termo era esse, que hoje em dia diz que não é legal usar, né? Lista negra, né? Mas antigamente era assim que era chamado. Aí falava assim, se você caísse na lista negra da Stasi, então, por exemplo, você era atriz ou então diretor de filme. Caía na lista negra, eu nunca mais fazia. Só que agora eu vou para um contraponto. Os americanos sempre foram taxados como uma grande democracia, né? Mas não esqueçam que na Guerra Fria, você tinha praticamente nessa mesma época que o Ocidente falava: ah, mas a Alemanha Ocidental tem o nome de democrática não é nada. Nem a União Soviética também, que é República, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os caras têm mão de ferro, são autoritários, não dão liberdade, não sei o quê. Mas vamos lembrar que nesse mesmo momento, década de 50, o que é que tinha lá nos Estados Unidos? O macartismo. E o que, que era o macartismo? Que era aquele senador lá que ele perseguia principalmente professores universitários, artistas. Hollywood teve muito. Uma caça às bruxas em quem era tido como apoiador do que? Do comunismo. E aí tinha a mesma lista, abre aspas, que é o termo da época, lista negra. Tanto é que tem um filme muito bom no Netflix, que é o Trumbo. E o nome do filme é Trumbo, a Lista Negra, é assim que está na capa. É uma história real de um cara que ele escrevia os roteiros, o Trumbo, só que por conta de alguns ideais que ele tinha ali, político e tal, galera. Ah, o Trumbo é comunista. Aí, exatamente. E o Trumbo ia e começar a continuar a fazer os filmes. Tem a coisa que ele é um dos caras que roteiriza o clássico lá, o Ben-Hur,
que foi até com, vou já lembrar o nome do ator, e aí, acho que é o Kirk Douglas, tal, não sei. E ele é um dos roteiristas, só que ele botava outro nome. E aí é legal que no filme, se foi bem assim, eu não sei, mas tem aquela coisa de que o. Porque é uma censura, querendo ou não, né? E não tem nada democrático nisso, você não poder. E às vezes o pessoal tá aqui no cinema e os caras que botavam a galera na lista. Rapaz, que filme bom, meu irmão. Quem é o roteirista? Não, fulaninho de tal. Mas sensacional. E era o Trumbo. E aí o filme é uma crítica aos próprios Estados Unidos de dizer assim, e aí, em tese é democrático? É, mas tinha perseguição e tinha lista negra também, né? É, em tese, mas a gente sempre fala, às vezes essa coisa do nome também, a sociedade ela é muito complexa, né? E aí, aí sim, na cena do filme, é legal porque o inglês chega pro pai dele, aí diz assim, eu tô sabendo que o senhor está querendo instalar uma república no Irã. Aí ele, e tal, não sei o quê, modernizar o Irã. Aí o jeito do inglês, né, na animação. Mas para que fazer uma república se você pode ser um rei, aquela coisa mesmo de ficar eternamente até morrer, aí depois passa para o filho, é aquela coisa. Aí você já vê o interesse da Europa no petróleo iraniano. Se vai ser democrático ou não, dane-se. O que eu quero é o quê? Petróleo. E aí vocês precisam entender que, às vezes, para a Europa, para o Ocidente, é 1000 vezes melhor governos até ditatoriais nos países do Oriente Médio que não deixem a religião ganhar força. Saddam Hussein, por décadas, sim, com os Estados Unidos. Porque os americanos sempre tiveram medo que acontecesse com o Iraque o mesmo que aconteceu com o Irã, com a Revolução Islâmica de 79. Até porque o Iraque é vizinho e o Iraque também é de maioria o quê? Então, tinham medo da coisa do efeito dominó. Então, era 1000 vezes melhor ter o Saddam lá, linha dura, sunita, viu? Porque vocês precisam entender, o Saddam ele não é xiita, ele era sunita. Mas não como eu falei para você, né? E aí, mas tinha um medo de quê? De eu ser xiita no Iraque, me espelhar no vizinho e, rapaz, vamos assumir aqui também o poder no Iraque. Então a gente precisa tomar esse cuidado também. Foi igual quando teve a Primavera Árabe no Egito, né? Ainda não. Mas quando teve a Primavera Árabe, que derrubaram aqueles governos ditatoriais da Tunísia, da Líbia e do Egito, o do Egito era o Hosni Mubarak, 30 anos no poder, praticamente, quase 30 anos. Era o ditador necessário para os Estados Unidos também, para a Europa. Reprime essas expressões, muitas vezes mais ligadas à tradição religiosa. Eles, às vezes, geram uma certa estabilidade no país. Em que sentido? O Saddam Hussein governava com mão de ferro. Então, ele botava os xiitas e os curdos no cantinho deles. E ele não deixava a religião meio que assumir sunita. Claro, lógico. Por isso que. Mas ele nunca foi. É interessante. Vamos pegar a Revolução Iraniana. Se a gente pudesse dar um Google aqui, a gente ia digitar Reza Parlev. Sabe como é que ele vai aparecer? Com uma roupa branca, daquelas coisinhas assim, igualzinho aquelas roupas de imperador. Vocês vão dizer assim, parece as roupas de Dom Pedro II, parece aquelas roupas de um czar russo, roupa de imperador, sabe? Aquela coisinha branca aqui, uma farda zona, com a coisa atravessada, às vezes a espada, com aqueles bichinhos aqui, as coisinhas coloridas, imperador. Lembra um líder religioso quando você bota a imagem dele? Não. Agora você digita assim, o líder da Revolução Islâmica, que estava exilado na França. Ó, de novo, olha como é interessante. A França deu asilo político ao Ayatollah Khomeini, para ele não ser perseguido pelo próprio Reza Parlev. Ayatollah é um título, certo? Khomeini é o nome dele, do Irã, só que
ele era um clérigo, aí ele é o cara religioso mesmo. Se você colocar a imagem dele, o que, que vai aparecer logo? A barba, uma espécie de um, posso errar o nome, mas é tipo um turbante assim, que é típico do Irã, que é um redondo que eles usam. Se você olhar, não está rolando a Assembleia Geral da ONU? Se você olhar o representante do Irã aqui, e uma espécie de umas túnicas assim, uma. Pronto, ó como é que é o Reza Parlev, ó. Olha a coisa assim, bem. O que que ele passa? Isso, bem militar. Então ele passa uma ideia de aristocracia, uma ideia. Ele não passa uma ideia religiosa, concorda? Agora bote aí Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini. Você vai olhar e vai dizer, é um clérigo, é um líder religioso, já passa o simbolismo religioso. Ayatollah, se de botar Ayatollah, já vai aparecer aí ou Khomeini ou Khamenei, que é o atual. É, Khomeini. Aí, assim, você era o Shah Reza Parlev. Você ia querer o Ayatollah no Irã para organizar a galera para te derrubar? Nunca. Então, o que é que foi feito? Isso é interessante. Olha a diferença. Consegue perceber? Claro. Ó, aí já é um clérigo, já é o cara religioso. Então, para o Ocidente é 1000 vezes melhor o imperadorzão militar, aquela coisa. Aí, se você pegar o Saddam Hussein, que era a pergunta que você estava me fazendo, o Saddam não favorecia a religião, a coisa, mas o Saddam nunca foi aquele líder religioso. Se você botar o Saddam, ele vai aparecer com dois tipos de roupas: terno e gravata, que é uma coisa mais ocidentalizado, terno e gravata, ou quando é que você vai ver muito Saddam? Com uma farda militar. Então, quem é o Saddam? É aquele cara que, para o Ocidente, ele não vai inflamar o conservadorismo, o radicalismo religioso, ele não vai. Ele vai controlar aquilo ali. Porque ele mesmo vai ter medo de ser derrubado por eles e tal. Então, ele. Mas, assim, óbvio que ele favorecia os sunitas na administração na coisa, favorecia. Agora, como tudo tem a lei do retorno, quando os americanos, depois do Saddam já não serve mais para eles, então vocês vão lembrar que em 2003, os Estados Unidos fazem lá os ataques ao Iraque, alegando que o Iraque tinha as famosas armas de destruição em massa. Nunca foram encontradas. Nunca. Aí a gente até hoje diz assim, que ou os americanos erraram e tal, não sei o quê, pode ser, mas é pouco provável, ou eles realmente só usaram como desculpa, como coisa para legitimar. Não, eu acho que não, porque aí seria ótimo se tivesse falado que daria toda a credibilidade. Porque depois ficou todo o mundo dizendo que queriam só o petróleo, né? Isso aí. Aí depois eles inventaram aquela história de que aí a gente não acredita isso vindo dos Estados Unidos, que é aquela ideia de que, mas então vou aproveitar que eu não achei as armas de destruição em massa e vou aproveitar para democratizar o. Cara, isso não cola, porque a gente que estuda história, a gente sabe. E talvez fazer um governo mais pró-Ocidente e outra. Mas não é do nada, já é consequência também da guerra ao terror depois do 11 de setembro. Alguns governos que eles já tinham eleitos assim para tentar derrubar. Vocês vão lembrar que quando teve o 11 de setembro, o presidente era o George W. Bush. Ele vai para a TV e ele faz um discurso que ele cria que virou muito, que era questão naquela época de vestibular, que era o tal do eixo do mal. Aí é o discurso, é a coisa da análise do discurso, né? É o Ocidente se colocando sempre assim: eu sou o bem e o mal. E o discurso dele, bem assim, dualista, de dizer: o mundo tem que escolher, os países têm que escolher. Eles estão do lado do bem, ou seja, eles estão do nosso lado ou eles estão do outro, porque do outro é o lado do inimigo, e os americanos sempre apelam muito para a história da liberdade. Aí nessa hora é um tal de que nós somos a liberdade. Só quem sabe que isso não é. Eu costumo dizer, nos Estados Unidos eles pregam mesmo internamente, é uma democracia muito consolidada e tal, na Europa, mas fora, se tiver que manter uma ditadura militar, se tiver que manter, eles vão fazer. É o interesse deles. É aquela frase do Elon Musk que eu falei para vocês, que é dele, do Twitter, não é minha.
Nós vamos derrubar o governo que a gente quiser, se referir ao da Bolívia, né? Se não for do nosso interesse, depois apagou, mas aí já era, né? Foi lá, foi printado e ninguém esquece mais. Quer dizer, que democracia é essa? E o Oriente Médio é cheio disso. Não, e não, é óbvio que um homem desse tem uma grande influência, né? Não, mas acho que ele se referia a, assim, interesses até do próprio governo americano, porque ele estava se referindo ao governo do Evo Morales. E o Evo Morales sempre foi uma pedra no sapato dos Estados Unidos. Também agora para ele, Elon Musk, porque em tese o Evo Morales pregava muito o nacionalismo e pregava muita ideia de que eu não quero só vender o lítio, eu queria que empresas viessem para cá, produzir, quem sabe, a bateria, aquela coisa, porque é uma coisa até certo ponto anti-imperialista de dizer assim, a Espanha chegava aqui, pegava os minérios, levava, a gente ficou chupando o dedo, igual o Brasil. Portugal veio, levou o ouro, os ingleses também, e a gente não ficou rico. E aí eu até entendo, em partes, o Evo Morales falar, poxa, cara, a gente quer tal. Só que para eles isso não é interessante. Eles querem realmente a matéria-prima. Então isso aí, isso vai acontecer, a gente sabe disso. Tem país que é detentor de uma matéria-prima, que é a Europa e os Estados Unidos muitas vezes, ó, se esse governo aí não nos favorecer com petróleo, com lítio, com gás natural, a gente derruba ele, coloca um que nos favoreça. Tá? O Reza Parlev era isso. O Reza Parlev, como eu te falei, é a chargezinha lá do Persépolis, que o inglês diz assim, não é melhor você ser rei não pro pai dele. E em troca, eles, não, em troca você dá o petróleo pra gente. E você vai governando. E aí qual é o problema? Você vê a postura dele sentado, tipo num trono, passava uma coisa também assim, muito aristocrática, muito. E o pessoal às vezes falava, né? Muitos falavam assim: o chá não tá nem aí pra gente. O chá tá preocupado o quê? Em governar com a. Sabe aquela coisa do Czar também na Revolução Russa, que a galera falava? Os caras estão lá em festas luxuosíssimas, comendo do bom e do melhor no palácio lá, né? E a população está aqui passando fome, e o operário está trabalhando 14 horas, aquela coisa aí. Ah, vamos tirar esse doidinho aí. Então começou essa coisa também no Irã e outra. Aí a gente precisa entender. Muita gente estava vendo o chá meio que ocidentalizando o Irã. E aí, como a religião lá é muito forte, os clérigos eram muito fortes, a galera começou, meu irmão, esse cara tá afastando a gente das nossas tradições e tal. E a galera começando a se inflamar, começando a se inflamar. O que vai acontecer em 79? A revolução ela estoura, mas ela estoura mesmo ao ponto de falarem que, por exemplo, na década de 70, nenhuma revolução foi mais importante do que essa. Ela sacudiu o mundo. A iraniana sacudiu o mundo mesmo. Porque aquela revolução mesmo que parte ali da base, da população, das pessoas, aquela coisa, vamos derrubar o chá. Tanto é que o chá, não, aí quando você tem toda uma população apoiando, aí você não adianta. Você pode ter o exército que for, você pode ter. E outra coisa, ele foi logo embora. Ele foi para os Estados Unidos, onde ele morreu depois, anos depois. Acho que até de câncer, se eu não estou enganado. Mas ele vai para os Estados Unidos. Aí quem volta para o país? Não, Ayatollah Khomeini, que estava na França, o líder religioso. Tanto é que é interessante. É um pegando o avião e se mandando para não ser morto, enforcado, sei lá, e o outro podendo voltar. Porque na época que o Shah estava, era o Ayatollah, era o perigo para ele. E para a sociedade ali, perigo em qual sentido, né? De inflamar a sociedade. Ti- Tirar o reza. Aí é que tá. Esse é o problema. Esse é o problema. No Persépolis, ela tá morta de empolgada, porque ela diz assim, depois que o pai explica e tal, ela sai assim, abaixa o chá, abaixa o chá. Quer dizer, ela chega dizendo que até gostava do chá, porque aí é a grande crítica do Persépolis. Os pais criaram muito pelos pais serem, vamos dizer, não eram religiosos, né, eram comunistas ali e tal, aquela coisa. Os pais criaram muito para ela ser
crítica, para ela não ser submissa, não, né? E tal e tal. E aí, quando o pai explica, ela já sai dizendo assim: ah, baixa o chá, baixa o chá. E ela diz assim: oh, vai ser ótimo, porque quando derrubarem o chá, e nisso, um dos tios dela é preso político, porque ele é contra o chá, aquela coisa toda, e fala. Aí o que que ela acredita? Que aí parte da população também acreditou, como você está dizendo. Ah, eu derrubaria o chá, e quem sabe vem novos tempos, então a gente vai colocar um governo, quem sabe, democrático e tal, uma coisa. Tanto é que ela fica assim, ela, eu tô morta de feliz. Aí ela assim, pai, vai ser ótimo, o tio vai sair da cadeia, a gente vai poder, tal. E eles ficam assim, né? Só que a revolução vai indo para qual lado? Os clérigos vão ganhando força, a parte da população ligada à religião, às tradições, aí o negócio vai ganhando força, vai ganhando força. Quando estoura a revolução, o que que a Persépolis, que o nome dela não é Persépolis, né? Persépolis é o nome do coisa, é a Machã, coisa assim. O que que ela começa a dizer assim, ela, vixe, saímos do Reza Parlev, que também era autoritário, visto como corrupto, aristocrático, insensível a muitos problemas da população, aquela... agora estamos indo para um regime autoritário também, na visão dela, né? Religioso, e que vai perseguir também a própria família dela. Aí é quando ela faz assim, ela, Maria, eu troquei 6 por meia dúzia, ou quem sabe, na visão dela, né? Ficou pior. Aí quando os pais mandam ela para a França, tá entendendo? E aí vai se desenrolando. Mas a gente precisa entender que a ideia era retirar ele, né? Só que aí as tradições religiosas vão ganhando força, é implantado um governo teocrático mesmo. É uma república. Mas assim, não dá para dizer que é uma democracia, né? Tanto é que a gente está vendo isso. Estão se manifestando e estão sendo presos, estão aquela coisa toda, né? Por exemplo, quando eles assumiram aqui, quem era ali dissidente, quem era ali opositor, não sei o quê, também, né? Foi executado, aquela coisa das revoluções, né? Enfim. Aí virou um governo teocrático, onde política e religião vão se misturar. É como eu digo, tem o presidente? Tem. Mas acima do presidente tem os líderes religiosos. E acima de todos eles, como se fosse assim, o que representa ali a religião e tal, é o Ayatolá. Mas tem grupos chamados mulás, que é quem decide também para quem vai ser o Ayatolá, aquela coisa. Só foram 2 Ayatolás até hoje, porque foi o Khomeini, ele fica até falecer, e aí vem o Ayatolá, que o nome é parecido, é o Khamenei. Né? Um é Khomeini, que é o da Revolução, e o Khamenei, que está até hoje. E aí é aquele negócio. Rompe logo com as relações com os Estados Unidos. Qual é o grande símbolo da Revolução Islâmica? A invasão da embaixada dos Estados Unidos. Cara, foi tão pesada a revolução, assim, no sentido de, né, foi tão que não se respeitou a soberania, aqueles acordos internacionais, que a embaixada é meu território, em outro país eu tenho a soberania, até certo sentido, né? Mas assim, não pode invadir, né? Tanto é que, não, mas tem, por exemplo, corre e foge para uma embaixada. Olha lá. É só você lembrar que o Julian Assange, que era o australiano lá, dono do site lá, o que criou o site Wikileaks, que os americanos odeiam, né? Porque espalhou muita coisa pelo mundo de vídeos de massacres no Iraque por soldados americanos, vazou documentos de. E, mas ele deve ser do Estado Islâmico, não? Mas é do Estado Islâmico. Aí eles faziam questão mesmo de mostrar. Aí as ações do Estado Islâmico tão na era da internet mesmo que elas são filmadas e elas eram muito utilizadas porque, por incrível que pareça, as ações que eles faziam ajudava a recrutar pessoas. Era uma estratégia de marketing também. E anote uma coisa, o Estado Islâmico chegou a ter pessoas de mais de 30 países diferentes. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós tivemos uma brasileira que saiu daqui,
para ir para o Estado Islâmico. Nós temos americanos, nós temos ingleses que foram para o Estado Islâmico. Isso vai acontecer. E tem uma galera que vibra. E tem uma galera que até. Cara, eu vou lutar ao lado. Então, o Estado Islâmico, a gente até. Você vai pegar franceses, vai pegar ingleses e vão para lá. Ainda mais também, se for às vezes, aquele francês ou aquele inglês, que ele é o descendente de um muçulmano e que ele vive na sociedade inglesa ou francesa, mas ele sempre se sentiu injustiçado, nunca se sentiu totalmente acolhido, que é cheio disso. Na França nem se fala. Na França a gente vai ver muito os argelinos, porque tem muito argelino em Paris, nas periferias, naquela coisa e tal, você vai ter muito argelino, mais de 200 mil na França. E jogadores de futebol são reflexo disso. O Benzema, muito reflexo disso, daquela época que pararam de convocar ele para a seleção, porque achavam que ele desrespeitava na hora do hino. Tem um vídeo que ele dá tipo uma cuspida assim, ele não cantava o hino. Então começou a inflamar. Até uma senadora francesa que ela disse: ele não é francês, não. Ele não valoriza, ele não respeita, e ele. Mas é porque ele sabe que a sociedade argelina, às vezes, ela sofre também o preconceito, é aquela coisa. É onde a polícia, às vezes, francesa, ela trata o cidadão francês mesmo de um jeito, mas o argelino, que tem a cidadania e tudo, mas ele já, quando uma vez teve uma perseguição a dois camaradinhas lá, argelinos, que eles acabaram morrendo porque eles foram se esconder num canto e morreram eletrocutados, uma coisa assim. Cara, isso aí já deve ter alguns anos, até acho que década, que estourou, que os argelinos, e é aquela coisa francesa, né? Vira o carro, queima o carro aqui, destrói loja aqui, era aquela coisa mesmo pesada. E eles ficaram pé da vida, porque eles disseram, queria ver se fossem franceses, será que teriam? Aí se inflamou. Então tem muito, sabe? Mas vamos lá. E aí, moral da história. Invadem a embaixada americana, tá? Tem um filme que é bom vocês assistirem, embora esse filme é o ódio lá no Irã, não passa não, que é o Argo, que é do Ben Affleck, tá? Ganhou até o Oscar de melhor filme. Aí é que os iranianos acharam que foi assim, mais ainda para provocar a gente, tipo assim, porra, ainda deram o Oscar de melhor filme pro Argo. O que que é o filme Argo? Cara, a ideia do filme é interessante. O fato real, não teve a revolução? Tinha 66, mais ou menos, funcionários dos Estados Unidos na embaixada na época. 6 deles conseguiram fugir antes da invasão da embaixada. Os outros 60 ficaram praticamente quase um ano reféns. Quase um ano. Presos no Irã, até negociar e tal e tal. Foi por isso que os Estados Unidos romperam as relações até hoje com o Irã, depois da invasão da embaixada. Viraram inimigos mesmo assim, vocês sabem, né? Mortais, Irã e Estados Unidos. Ok. Esses 6 foram para onde? Para a casa do embaixador do Canadá, lá em Teherã, no Irã. Fazia sentido, né? Faz sentido. É Canadá muito próximo aos Estados Unidos, geograficamente e politicamente. Eles não, no filme, a galera já está na porta da embaixada, fazendo aqui e tal, não sei o que, já sabendo, aí eles, ou a gente vai agora, ou. Só que tinham muitos, parece que acreditam. Não, eles não vão invadir, eles não vão. Tanto é que o filme mostra muito eles assim no portão, com as bandeiras, as coisas e tal, jogando pedra, mas sem invadir aquela coisa. Só que você sabe que é aquele comportamento que basta um pular, né? É aquela coisa bem briga de torcida, às vezes o cara não quer nem é briguento, mas tá, vou no meio, eu vou comportamento de manada, né? Aí a galera, rapaz, e invade mesmo, e aí derruba portão e tal. Eles já tinham conseguido, né? Aí pá. Foram para casa do embaixador do Canadá. Beleza. Aí o que é o filme Argo? É contando a história de como a CIA ia fazer para tirá-los de lá, né? Tirar esses 6 de lá, porque os outros 60 só na negociação. Não tinham o que fazer, né? Negociar, é. Mas os 6 que estavam na casa do embaixador do Canadá, vamos dar um jeito de tirar eles de lá sem o Irã perceber e tal. Como é?
Aí é o grande barato do filme. Ah, começou uma caçada no Irã atrás desses 6. Uma caçada. Todo mundo caçando porque sentiram falta, assim, ei, é 66, só tem 60 aqui. Cadê os outros 6? Começou uma caçada. E eles escondidinho. Como é que eles iam sair da casa do embaixador, pegar, cruzar uma fronteira, pegar um avião e tal? Aí, se foi bem assim, é baseado em história real. O que que é o filme? É que supostamente alguém lá da CIA teve uma ideia. Qual foi a ideia? E se a gente disser que nós somos canadenses, dá certo, porque fisicamente fala inglês também, e fisicamente um americano passa por um canadense e vice-versa de boa. Aí eles, e se a gente disser que nós somos uma equipe canadense e queremos fazer um filme no Irã? Dava certo mesmo, sabe por quê? É década de 70, 80. Vocês sabem que os filmes da Guerra Fria, de ficção científica, de espaço, por isso que Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas fez muito sucesso naquela época. Depois volta também. Mas era uma coisa muito de Guerra Fria, corrida espacial, ficção. A galera amava esse tipo de filme. E vocês sabem que é verdade, os desertos, eles têm locações para se passar por Marte, por coisa. Eu visitei já o deserto da Atacama, fui lá no Vale de la Luna e no Vale da Morte. Parece aquela coisa do que mostra as imagens para gente de Marte. Ali. E o Irã tem umas formações rochosas que só existem lá. Então parece coisa mesmo assim, eu estou em outro planeta. E aí alguém muito lá no filme diz assim, cara, o Irã é perfeito, porque a gente vai dizer que quer as locações do Irã, porque é muito diferente e tal. E o Irã não tinha nenhum problema com o Canadá, né? Nenhum problema. E aí qual era a ideia deles? A gente entra como uma equipe, pega lá os 6, e os 6 saem dentro da equipe. Atriz, maquiadora, esse aqui é o cameraman, a gente e tal. Então, o que que é o filme Argo? É a história, é um filme contando a história de um falso filme chamado na época Argo. Então, o Ben Affleck foi muito inteligente de fazer o filme, né? Porque ele diz assim: qual vai ser o nome do seu filme, Ben Affleck? Argo. Que o filme falso não era Argo. Os americanos adoraram, que o americano adora essas coisas, né? Só que o Irã ficou assim porque o filme mostra às vezes a coisa simples assim, entrou lá, não deve ter sido assim, tão fácil assim. Aí realmente ficou parecendo que os iranianos eram, sim, isso, até certo ponto assim, ingênuos, fáceis de. E o Irã ficou indignado. Então é um filme que lá não passa, não rola, né? A gente não sabe muito, mas de qualquer maneira, aí vamos entender. Não teve a revolução? Então já vem a guerra Irã-Iraque. Por que que já vem a guerra Irã-Iraque? Porque os americanos vão virar e vão dizer assim: ô Saddam, vai lá, tenta derrubar os caras. Então o Iraque já vira o quê? Um, um, um influenciado aí dos Estados Unidos para derrubar o regime teocrático do Irã e até certo ponto também o Saddam se mostrar mais forte ainda para que ele não deixasse o Iraque virar o próximo Irã. Agora, gente, no Persépolis, isso é mostrado muito claramente. A guerra durou 8 anos, não teve vencedor, morreram mais de 700 mil pessoas, que eles mesmo ficam assim, e você percebe assim, ninguém teve ganho territorial, ninguém, sabe aquela guerra que, ainda mais para os iraquianos, foram usados mesmo assim como, sabe, puxa de canhão mesmo e tal. Então a crítica até do pai dela é assim, e essa guerra serviu para quê? Claro que eu sei que para o regime iraniano, os iranianos que morreram são heróis, porque eles evitaram que. Eu achei muito mais os iraquianos marionete na mão do. Mas é muito bom porque o Saddam não manda os filhos dele, ninguém manda. Você pega os filhos dos outros. É aquela coisa que o Michael Moore, no Fahrenheit 11 de setembro, o documentário, quando os americanos têm o 11 de setembro, que eles vão falar do eixo do mal, eu nem disse quem era o eixo do mal. Irã, Iraque, Coreia do Norte. Olha o que o Bush estava dizendo
Em 2001, ó, tem 3 países que estão na minha mira. Olha os 3, ó. Irã, Iraque e Coreia do Norte. Agora, o pior, quando eu falo isso, eu estou dando mais pano para a manga para que esses países tentem desenvolver, por exemplo, seus artefatos nucleares, porque não vão ter como sair numa guerra com o império todo poderoso dos Estados Unidos. Então, e não é à toa que o Iraque nunca foi atrás, não conseguiu, mas o Irã tem o seu programa nuclear, que óbvio que eles vão dizer que é para fins pacíficos, mas é óbvio que a gente não acredita que seja. Mas eu tô igual ao outro, eu vou aqui só uma opinião minha. Para mim, eles têm direito de ter a bomba, porque assim, ou ninguém tem, que é o que eu queria, ninguém tem, vamos todo mundo destruir, bora. França, Inglaterra, ou o que que os 5 lá do Conselho de Segurança podem e o resto não pode? Aí vende muito aquela ideia de que, não é porque nós, o Ocidente, somos os civilizados e o bem. Eles são o mal, e aí vende muito aquela ideia de que o Oriente Médio é a galera que às vezes é bárbaro, é aquela. Calma, que o discurso não é falácia. E aí a Coreia do Norte desenvolveu bem, né? E a Coreia do Norte até teste já fez. Porque até agora o Irã não tem bomba nuclear. Tem o programa nuclear. E a Coreia do Norte. Mas na verdade foi assim. A quem atribuiu o 11 de setembro? A Al-Qaeda, né? Não foi ao Talibã, a Al-Qaeda, né? Só que a Al-Qaeda, no 11 de setembro, tinha bases no Afeganistão. E supostamente o Osama Bin Laden, que foi visto como símbolo do atentado, estaria escondido em cavernas e tal lá, junto com a Al-Qaeda, no Afeganistão. O que é que os americanos disseram? Que o Talibã, que era o regime lá, dava apoio à Al-Qaeda, e dava mesmo, óbvio, né? Aí foi muito aquele negócio, vocês vão entregar Osama Bin Laden pra gente ou não? O Talibã não entregou, né? O Talibã não. Então os americanos vão fazer o quê? Declarar guerra ao Afeganistão. E aí retiram o Talibã do poder, mas aí 20 anos depois, que foi ano passado, 2021, porque esse foi 2001, então 20 anos, o Trump cumpre a promessa dele de dizer, ó, tá bom, eu vou tirar as tropas. O Talibã rapidamente voltou ao poder 20 anos depois, praticamente, certo? Então tem isso. É atribuído à Al-Qaeda, né? E atribuído que eles estariam ali escondidos e tal no Afeganistão. Agora, vocês precisam lembrar que o próprio Talibã, ele chega ao poder em 96, mas como reflexo lá atrás da ajuda que os próprios Estados Unidos e Europa deram na guerra do Afeganistão contra a União Soviética, de 79 a 89, ó como é que são as coisas, ó. Por isso vocês têm que ter cuidado quando ele falar assim, guerra do Afeganistão, ele está se referindo a qual? A de 79 a 89 era afegãos contra soviéticos. A outra de 2001 era os Estados Unidos e aliados derrubando o regime ali, Talibã e tal. E aí não esquecer que nessa daqui, os americanos ficaram do lado dos mujahedins, que eram os guerrilheiros ali e tal, que ganharam da União Soviética. Só que você sabe que essa base que ganha vai ser catapultada depois para se transformar no próprio e dar suporte ao Talibã. Então entenda que o Talibã, até certo ponto, ele é uma consequência ali da ação indireta, americana ali, mas o mundo está cheio disso. O próprio Osama Bin Laden, nessa guerra do Afeganistão, ele não foi treinado pela CIA para ir para a guerra do Afeganistão, lutar contra os infiéis. Quem eram os infiéis? Na época, os soviéticos. Mas lá na frente, essa aqui, foi ainda na Guerra Fria, é quando a União Soviética invade o Afeganistão. Muito se falava que queriam que abrisse caminho para o Oceano Índico.
né, e tal, então invadem o Afeganistão. Mas os afegãos, eles foram praticamente patrocinados, vamos dizer assim. Os Estados Unidos ajudou muito com dinheiro e armamentos, né? Não, foi na verdade, é na do Iraque de 2003, a que derruba o Saddam, que o não, essa aqui não, porque essa aqui é logo depois da Revolução. É aquela que teve a Revolução Islâmica, 79, aí os americanos, vai Saddam, vai lá, derruba lá os caras e tal. Não deu certo não, né? Aí, pá. Aí você ainda tem, em 90, 91, a Guerra do Golfo, que é o Saddam querendo pegar o Kuwait, que aí foi quando os americanos e europeus olharam assim para o Saddam e já ficaram com aquela pulga atrás da orelha, dizendo assim, ei, Saddam, até gostava de ti, viu? Gostava de ti, achava legal você ficar aí como ditador e tal, mas peraí, do Iraque. Aí assim, mas você pegando o Kuwait, que o Kuwait é riquíssimo em petróleo, né? Você pegando o Kuwait já não é legal pra gente, não. Aí, gente, é incrível, incrível. Como pense numa guerra onde a Europa e Estados Unidos foram muito rápido, muito rápido. Quando mexeu na coisa do petróleo, foram muito rápidos. Aí foi a Guerra do Golfo, que é a famosa Guerra do Golfo, de 90 a 91 ali. Quem é? Foi. Mas era assim, não tiraram ele do poder, né? Deram chega para lá nele, evitaram que ele tomasse o Kuwait. O Kuwait continua um país hoje independente do Iraque. Mesmo assim, ele de mal ateou fogo em alguns campos de petróleo do Kuwait que ficaram dias pegando fogo. A fumaça pegava parte ali do continente, vocês não tinham noção, porque não tinha como apagar. Ficava ali o óleo pegando fogo por dias, né? Não tem, é combustível, é uma coisa, aí você vai jogar, não tem como. Não, era tão loucura que você não apagava, né? Gerou uma fumaça e tal, na época a FUVEST fez até uma questão sobre essa coisa da fumaça e tal, não sei o quê. A direção dos ventos, né? Aquela coisa toda. Misturou geografia física e geopolítica. Mas enfim. Mas ninguém tirou o Saddam. Era assim, não, deixar ele lá. Ele já aprendeu a lição, que não é para mexer com o Kuwait. Agora, em 2003, não. 2003, já depois do 11 de setembro, na coisa da guerra ao terror, naquela coisa da. Aí, aprenda o nome: guerra preventiva. O que era guerra preventiva? Foi o que o Bush criou, que é extraordinário, para não dizer o contrário, né? Ele disse assim: possa atacar um país antes dele me atacar. Porque nunca na história você fazia assim, não, se ele me atacar, eu vou me defender. Ele precisa me atacar. O Bush criou a história da guerra preventiva, que aí foi quando a gente disse assim, é muito cômodo para eles. Eles podem inventar qualquer coisa ali, e a do Iraque foi exatamente isso. O Iraque não tinha atacado ele, não sei o quê, mas ele disse, mas eles têm armas de destruição em massa, então antes que eles usem, eu vou logo destruir esse arsenal, eu vou tirar esse cara. Aí é quando realmente dessa vez o Saddam é retirado mesmo de um buraco, literalmente, é levado para julgamento e é enforcado. E aí é interessante, ele muitas vezes conclamando através da religião a população a. Sabe por que não deu muito certo? Primeiro, nunca foi um líder religioso. É aí nessa hora que o terninho e a roupa militar, a galera olha e diz: ah, mas tu não. Não. Se fosse o Ayatollah Khomeini, aí é diferente. Entendeu? Para inflamar a galera. Hum. O Saddam já governava ali o Iraque, 79 mais ou menos. Não, aí ele ficou governando até 2003, quando os americanos derrubam. Não, aí é aqui no Irã, não confundir, que no Irã você já tinha os clérigos, mas vamos dizer assim, o Shah Reza Pahlavi, esse líder religioso estava morando na França. Na hora que a população derruba o Shah, que é o Ayatollah, volta, governa aqui. O Saddam, versão aqui, iraniano, certo?
Foi derrubado. Aí veio o líder religioso, veio a teocracia, a coisa toda. O Saddam, que era o governante do Iraque, os americanos disseram: Saddam, dou maior força, vai lá, derruba esse regime. Não deixa o seu virar igual o deles, não. Quem tem, fica com medo do petróleo, né? A gente fica com medo, não preocupado com a galera, não. Mas aí, se você gosta, que você é forte e tal, você é o cara, vai lá, só mais tu, vai lá, cara. Opa, eu vou. Né? Aí 2003, a Guerra do Golfo já tinha mostrado que o Saddam, aqui e acolá, podia, não era confiável ao Ocidente, aos interesses do Ocidente. Quando história e tal, aí já vem o Bush, não, vamos logo derrubar e vamos fazer um governo aí bem mentira, tal. E outra coisa também, dentro do Iraque, os curdos e os xiitas festejaram o enforcamento dele. Por isso que eu preciso que vocês entendam que enquanto os sunitas ficaram às vezes pé da vida, estão saindo do poder, né? Com o Saddam, os xiitas, que eram maioria, e a minoria curda, festejou. Porque quais eram as denúncias também? Que ele supostamente já teria até usado armas, acho que químico-biológica, contra a minoria curda. Então, os curdos são aqueles e os xiitas que, a cena mesmo, jogando os cabos de aço na estátua do Saddam da praça e derrubando. Então, você precisa entender que teve gente lá no Iraque que já era, ainda bem que o Saddam e tal. Então, os americanos sabiam disso, que iam ter um apoio popular da galera xiita, que é a maioria e tal. Só que aí, na hora que você tira os sunitas, isso é a base para formar o próprio Estado Islâmico. Quando você, é por isso que diz que lá você vai fazendo as coisas, mas vai gerando consequências, né? Mas vamos lá. Eles são sunitas. A questão até da Unifor era para marcar, acho que é incorreta, e era exatamente assim. O Estado Islâmico, que é um grupo xiita e tal, é sunita, um grupo sunita. Por isso que eu digo que não dá para dizer que o xiita é radical e o sunita é sempre moderado, se grupos como Talibã, Estado Islâmico, que são bem radicais e extremistas, eles são sunitas. Todos eles. Na Sharia e tal, mas até aqui também. Só que aqui é aquela coisa mais dos costumes, é feito, claro, tem as imposições, como você está vendo, uma polícia da moralidade e tal. Agora lá é a coisa mesmo daqueles atos do Estado Islâmico de execuções mesmo sumárias de que quem é xiita, quem é alauíta, que é um tipo de xiismo lá na Síria, que é tido para alguns sunitas até como herege. Então entenda, não é só a diferença não. É que o alauíta, que é uma corrente do xiismo dentro da Síria, para alguns sunitas, ela é uma heresia. Ela é assim, entendeu? Ela, assim, não, eu preciso acabar com isso aqui. Então você precisa entender isso. E o Estado Islâmico é aquelas coisas de queimar vivo, de decapitar, é aquela coisa, mas que também fazia parte de uma estratégia. De qualquer maneira, então entender isso aqui. Aí a guerra Irã-Iraque foi essa tentativa americana e tal, mas ninguém ganhou. O regime continua até hoje. O Saddam depois para ele, não ganhei, mas também tal, vida que segue. Guerra do Golfo foi essa, que os americanos e europeus, ó, o Saddam não é muito confiável não, viu a gente ali e tal, mas tudo bem, devolveu o Kuwait, que dura até hoje. Aí já a guerra Irã-Iraque para tentar derrubar esse regime, certo? Os americanos vão usar o Saddam ali e tal. Depois, em 90, já Guerra do Golfo. Mas paralelo, por exemplo, 79 a 89, paralelo a isso aqui, está rolando a guerra do Afeganistão entre União Soviética e afegãos. E os americanos estão o quê? E os americanos estão o quê? Mandando dinheiro, arma para os mujahedins no Afeganistão, porque quem era o meu inimigo da época? União Soviética, ainda está no final da Guerra Fria. Isso aqui está começando a me dar trabalho. Mas a União Soviética já me dá trabalho há mais tempo. Então, não posso perder essa oportunidade da guerra do Afeganistão, não. Mas eu ajudei a fortalecer os mujahedins, eu, Estados Unidos, né? Ajudei a fortalecer os mujahedins lá no Afeganistão. Lá na frente, isso deu base para o Talibã assumir o poder no Afeganistão, de 96 a 2001.
Não, acontecer não. É assim, o que ela implementou tá até hoje, que é a teocracia. Os costumes, a coisa e tal, tá. Tanto é que você está vendo, por conta do véu, uma coisa ali, né? E lá, por exemplo, no Persépolis, é muito legal na hora que ela pega a jaqueta, ela tá de véu, mas ela, tipo adolescente, ela escreve assim na jaqueta, os punks não morreram, em inglês. E ela com um tênisinho da Nike, dá pra ver que é da Nike pelo símbolo. Aí ela diz assim, mãe, me dá um dinheiro aí, que eu sei que na praça tal a galera tá vendendo fitas, que naquela época não tem Spotify, não tem nada, a gente é fita para escutar música, né? Fitazinha para botar no Walkman, no sonzinho e escutar música. Aí ela, eu vou lá. Aí é legal, os caras tinham com as jaquetas tudo de preto, os caras de óculos, aí assim, ó, Steve Wonder. Aí o cara, aí você fica assim, Michael Jackson. Aí um fala, Julio Iglesias, que foi o cantor espanhol, né? Aí na hora que um fala Iron Maiden, ela fica louca. Iron Maiden, quanto é? Quanto é? Tipo, parece droga, né? Aquela coisa assim, do cara, hey, Iron Maiden, quanto é? Quanto é? E tal. Aí ele, tá no Irã, ainda tá no Irã. Aí tá proibido essas coisas porque tanto é que quando ela compra a fita, que os caras estão vendo que estão vindo duas mulheres com a roupa, a vestimenta toda completa, eles correm. Aí ela fica sozinha lá, a fita Iron Maiden e tal, não sei o quê. Aí as duas chegam e dizem, o que é esse tênis punk seu? E essa, aí ela, não sou punk, não sei o quê. E essa jaqueta que está escrito, os punks não morreram. Nós vamos levar você para o comitê. Ou seja, tipo, vamos, vamos levar aqui que é para, né, e tal. E aí leva. Aí, não, só que não leva porque, na verdade, ela vira e diz assim, olha, a minha madrasta, ela vai me bater muito porque não sei o que, eu sofro de problemas, não sei o que. Aí elas, tá bom. Aí libera ela. Aí ela chega em casa, pega uma raquete de tênis, aí começa na guitarra. E tal, e tal, e tal. Então, é todo o tempo o Persépolis fazendo esse conflito dela, certo? Mas isso só vai vocês assistindo, né? Aí depois ela vai para a França, porque os pais vão dizer assim, não tá ficando legal, não. Ela é muito subversiva aos olhos do regime e ela é questionadora. Tanto é que depois, quando ela volta, que depois ela começa a sentir falta da família e também sente falta de alguns costumes e da cultura, porque é normal. Aí ela pede e ela vai, e isso é legal. Quando ela vê a liberdade na França, ela acha legal e tal. Mas depois ela começa a questionar a liberdade francesa, entendeu? E aí só vai você assistindo. Ela questiona um pouco, não é a liberdade por si própria, mas é a maneira como. Aí ela começa. Aí ela, pai, deixa eu voltar. Aí volta. Aí tem uma cena que ela tá lá e tal, sala de aula separado, né? Mulheres, homens, aquela coisa toda. E aí ela pega e diz assim: por que que eu não posso usar mesmo, hein? Uma roupa mais colada e tal. Aí o cara, não, porque aí os homens vão e ela. E por que que os homens podem? Aí mostra um cara com a calça bem colada e mostrando um pouco assim um volume na parte, né, na genitália dele e tal. E ela, eu não vou sentir não desejo se eu olhar ele e tal. Então, uma menina dessa no regime, não dá. Aí os pais, é melhor eu mandar ela para a França, né? Mas como eu disse para vocês, ao mesmo tempo, as mulheres que estão lá vão apoiar aquela coisa, porque a família dela tem um tipo de pensamento. E outra coisa, é, muitos ali, por isso que eu digo para você, muitos ficaram assim, talvez era melhor o Reza Parleve antes, mas aí vai depender de quem é você. E aquilo que você falou, e muitos vão dizer assim, não, agora o Reza Parleve sai, agora vem um regime show e tal. Não estou dizendo que isso é ruim, porque como eu falei, não posso entrar na coisa etnocêntrica, mas é para entender, é complexo mesmo. E aí, é, vamos pegar aquela linha do Afeganistão. Aqui, os americanos ajudam os afegãos, o Talibã vem, só que no 11 de setembro, eu vou ter que ir lá aos Estados Unidos e derrubar esse Talibã. Ali eles foram show para mim, atrás, contra a União Soviética e tal, beleza. Mas agora os caras estão dando a briga ao Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Os caras jogaram aviões aqui, eu preciso dar uma satisfação, né? E aí, pessoal, não dá para entregar? Não dá. Ah, vou ter que tirar vocês, né, cara? É o jeito. É, você tem um ataque dos Estados Unidos ao Afeganistão. Aí os americanos aproveitam, e tem o eixo do mal, vou logo dizer aqui, viu? Coreia do Norte, Irã e Iraque. E o Saddam, vixe, o próximo lá vai ser eu, né? Aí bora, bora. Aí os americanos aproveitam em 2003, derrubam logo também quem? O Saddam.
derrubar a Coreia do Norte não é fácil. O regime tem muito apoio ainda. O exército é um dos maiores do mundo. Tem arma nuclear. Então, e tem a China. E é outra coisa que eu preciso entender. Eu tenho um padrinho muito forte, que é a China na Coreia do Norte. No, no Irã, sabe por que não é tão fácil também? Eu tenho Rússia, tenho China também, que vocês precisam entender que a quem que o Irã foi se agarrar no mundo de hoje? A China e Rússia. Tá entendendo? O Talibã, em tese, né? Porque agora que eles saíram 20 anos depois, os cabas já voltaram, né? Já voltaram, né? Eles já conseguiram voltar. Porque, primeiro, uma guerra dessa, ela ficou onerosa. Você manter aqueles soldados lá é muito caro. E segundo, eu tirei naquela época, eu dei a resposta, eu não tenho mais como ficar, vou ficar eternamente aqui, porque o Talibã nunca se acabou. Ele, inclusive, se fortaleceu no vizinho, Paquistão. Muitos foram para o Paquistão. Lembra que o Bin Laden, quando foi capturado, no Paquistão, acho que 2010, ou 2010, 2011. Onde é que ele foi capturado? No Paquistão. Ele estava no Paquistão, certo? Então, pensar um pouquinho nisso. E aí, só para a gente fechar, tirar o Irã também não é fácil, vou dizer por quê. O regime tem muito apoio da sociedade. Muito apoio. E o Irã é fortemente armado também, pessoal. São países muito armados. E outra, que tem apoios também. Então, hoje dá para entender o seguinte: enquanto a Arábia Saudita é amiguinha da Europa e dos Estados Unidos, e a inimiga do Irã, o Irã buscou apoio hoje de quem? Da Rússia e da China. Como é que o Irã conseguiu desenvolver tecnologia nuclear? Tem que ter tido apoio de alguém. A França não ia dar, a Inglaterra não ia dar, os Estados Unidos não iam dar. Quem ia dar? Chineses ou russos? Foram os russos. Então, o programa do Irã, que ficou clandestino, não sei quantos anos, mais de 10 anos, quem fornecia a tecnologia era a Rússia. Não, tem o programa, certo? Nunca chegamos a ver um teste, uma coisa, arma nuclear propriamente, não, certo? Mas o programa tem aí as sanções que o Irã sofre, né? Aquela coisa, dependendo do presidente americano, se fecha mais, manda o mundo se fechar mais ao Irã, ou dependendo, não, vamos afrouxar algumas coisas, conversar um pouco com o Irã, tentar usar um pouco da diplomacia. Aí vai muito de quem governa. É aquilo que eu te falei. Aí na história americana vai ter momentos de, não, vamos afrouxar um pouco. Não. E outra coisa, o mundo é tão assim, que numa coisa dessa aí da Rússia com a Ucrânia, aí o petróleo sobe e tal, não sei o quê, aí nessa hora, até a Europa, alguém pode virar e dizer assim, dá uma afrouxada nas sanções, né, contra o Irã, né, pessoal, está precisando. Então, pois é. Mas é isso, beleza? Aí a gente ainda tem que pegar só a Primavera Árabe, depois Guerra da Síria e a gente fecha essa parte de Oriente Médio, ok? Vamos ficando por aqui. Depois de Oriente Médio, a parte física. Aí entra naquela parte física para o Enem. Aí vai clima, estrutura geológica, relevo, né? Vegetação e hidrografia. Aí a gente faz assim, e também vê a parte de coordenadas geográficas, latitude e longitude, solstício, equinócio, estações do ano, que é sempre bom. Essa parte de climatologia no Enem é sempre bom a gente estar bem afiadinho. Eu vou ficando por aqui então, viu? Valeu!